Olá, pessoal, tudo bem? Para você que pediu e também para você que não pediu, hoje nós vamos começar mais um curso aqui no nosso canal, que é um curso que eu tenho certeza que você não vai encontrar em nenhum lugar do YouTube, em nenhum lugar da internet, que é um curso sobre a história dos concílios. Pois é, esse canal tem procurado trazer a você conteúdos de qualidade, de pertinência, de relevância, de uma maneira acessível, de uma maneira mais descomplicada, para que você entenda, para que você aprenda e que a gente possa trocar ideias também baseadas nesse conteúdo. O que eu não entendo é o porquê você ainda não é membro desse canal. O porquê você ainda não ativou todas as notificações para não perder nada que começa por aqui. Então, apoie esse canal, apoie o nosso trabalho. Você pode fazer isso sendo membro do canal e se você escolher o pacote Café Colonial por R$ 14,99 por mês, além de nos apoiar, além de ter conteúdos e cursos exclusivos, você também participa do meu grupo de estudos que se reúne online todo mês. E vem aí o melhor e mais completo e mais acessível curso livre de teologia do YouTube. É a Escola de Capacitação Teológica. O link para você fazer a pré-matrícula e começar a pagar só em julho está aqui na descrição desse vídeo. Acesse, preencha, porque é muito rápido e fácil de fazer esse preenchimento e em breve vai começar esse curso com as melhores disciplinas de teologia sistemática, bíblica, pastoral e também de história da teologia. Se você não estudou teologia, é a sua chance. Se você já estudou, é a hora de você ir além, de você atualizar e aprofundar o seu conhecimento. Vem com a gente. Bom, e como eu disse no início, esse curso é sobre a história dos concílios. Por que é importante estudar a história dos concílios, principalmente os concílios da antiguidade? Por alguns motivos. Primeiro, porque através da história nós aprendemos o porquê que as coisas são como são hoje. Em segundo lugar, porque esses concílios lidaram com heresias, com desafios, com contextos políticos e também eles ajudaram a formular coisas que a gente tem até hoje como doutrina. Terceiro ponto, porque ao conhecer a história dos concílios, a gente vai percebendo também o que a instituição religiosa ela faz. Ao mesmo tempo em que ela guarda ou tenta elaborar ensinamentos que sejam importantes para a fé cristã, por outro lado, ela fala unilateralmente, ela fala e não ouve, ela determina de modo unilateral aquilo que deve ser crido, ela condena pessoas simplesmente, em alguns casos, porque falam diferente, pensam diferente, e muitas ainda têm feito isso nos dias de hoje. E outro elemento, talvez o mais importante de todos, do porquê devemos estudar a história dos concílios da Igreja Cristã, é porque ali é que está a formulação das doutrinas principais do cristianismo. E você achando que as principais doutrinas do cristianismo estão na Bíblia. Não, não estão. A Bíblia não fez doutrina. A Bíblia não criou dogmas. A Bíblia não fez ensinamentos fundamentais. Não, isso foi feito pelos concílios. Pois é, a declaração do Espírito Santo como Deus, a Trindade, o fato de dizer que Jesus é o Cristo e não o Jesus de Nazaré, o fato de dizer que haverá um arrebatamento, por exemplo, etc, etc, etc. Essas são doutrinas elaboradas pela história da Igreja, pelos concílios. É claro que eu não estou aqui contrariando o fato do Espírito Santo ser Deus. É claro que ele é Deus, sim, é verdade. Mas essa definição ela só se tornou canônica para a Igreja em 381, no Concílio Constantinopla I. Você imagina se
o Espírito Santo dependesse da definição da igreja para ser divino, ia ter demorado muito tempo, não é? Essa declaração ela não se encontra no Novo Testamento, como, por exemplo, a palavra trindade também não está no Novo Testamento, no Antigo menos ainda. É uma definição conciliar, usando o grego, usando o contexto filosófico da época, que tem importância para a teologia cristã, sim, é verdade, mas você não vai encontrar a trindade na Bíblia, a palavra, a definição, nem que você vire ela pelo avesso, tá bom? Então, por muitos motivos, é super importante a gente conhecer a história dos concílios. Tem igrejas, denominações que ainda são conciliares até hoje. Por exemplo, as igrejas de tradição metodista, elas decidem o seu futuro e o seu rumo através dos concílios gerais, né? A maioria das igrejas não tem essa questão periódica, tem algumas igrejas que têm concílios em alguns momentos da história, né? Mas não é periodicamente pré-definida essa data, e outras, claro, que não tem, mas tem um mini concílio, que seriam as assembleias das igrejas locais. Em alguns momentos, a palavra concílio se refere à consagração de pastores em determinadas linhas, né, em determinadas tradições, mas é claro que a gente está falando de uma coisa muito mais ampla, de uma coisa muito mais histórica e que teve implicações para a teologia muito sérias, que até hoje a gente estuda e entende. Em alguns momentos da história, esses concílios trouxeram clareza para algum ensinamento, mas na maioria dos casos eles criaram problemas que até hoje a gente está tentando desatar esses nós, né, que eles inventaram e que na época tinha sentido por conta de contextos e tal, e é claro que a gente também precisa analisar esses contextos. Tradicionalmente são aceitos 21 concílios ecumênicos. O que são concílios ecumênicos? Concílios universais, né, que reuniam representações do cristianismo nas mais diversas partes do mundo. Embora alguns desses concílios não tenham sido tão universais assim, e outros concílios, outros sínodos, né, por uma questão política, acabaram deixados de lado nessa lista. Uma boa pergunta é o que significa concílio. Concílio vem do verbo conciliar. A ideia é que através de um concílio possa chegar a uma conciliação, a um consenso, a uma unanimidade, coisa que na maioria das vezes não aconteceu, e só aconteceu essa posição conciliar porque foi determinado pela maioria ou pela liderança desses concílios, assinado e já era, virou doutrina, virou ensinamento. Outra coisa interessante, qual é a diferença de concílio para sínodo? É que sínodo é uma reunião mais regionalizada, né? É uma reunião mais ligada a algum lugar específico. Um sínodo no estado de São Paulo, por exemplo, o sínodo de Alexandria, lá na Antiguidade, por exemplo. Concílio é uma coisa muito mais universal. Reúne, sei lá, o Brasil inteiro, aquela igreja no mundo inteiro, né? A cristandade, como foi no período medieval, de várias partes do mundo. Ou seja, sínodo é mais local, concílio mais mundial, mais universal, no sentido do termo, por isso o termo ecumênico, né? E assim, o que os concílios têm a ver com a fé? Tudo, né? Como eu disse, ou quase tudo. E é claro que grande parte desses concílios, né, de Trento para trás, né, a maioria desses concílios, de 21, pelo menos 18 concílios, a gente pode dizer que foram concílios da igreja cristã no mundo ocidental e no mundo oriental também, porque boa parte desses concílios predominantemente era oriental. E é claro que muitas pessoas aceitam, abraçam ideias de alguns concílios e desprezam ideias de outros concílios. Quer ver um exemplo claro disso? Por exemplo, a maioria das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas, abraçam definições conciliares como as definições de Nicéia, de que Jesus é da mesma substância que o Pai, definições, por exemplo, do concílio de Éfeso,
de Calcedônia, de que Jesus tem duas naturezas sem mistura, indivisíveis, etc., mas, por exemplo, não consideram a definição do mesmo concílio de Éfeso que disse que Maria era mãe de Deus. Aí também não vale, né? Ficar com uma parte que considera verdadeiro e desprezar outra parte que foi feita da mesma maneira, pelo mesmo concílio, no mesmo contexto, porque considera falsa. Bom, aí tem que ter uma outra maneira de lidar com esse conhecimento, não pode ser tão seletivo assim, né? Muitos concílios foram decisivos na teologia cristã, na teologia sistemática, na teologia cristã de uma maneira em geral. Outros concílios foram caprichos de lideranças, apenas convocados para resolver disputas políticas, porém também tem a sua importância, pelo menos do ponto de vista historiográfico. Como eu disse, ao todo são 21 concílios dessa lista. Desses 21, 4 aconteceram na Antiguidade, aí eu estou considerando a Antiguidade até o final do século V, né, 400 e alguma coisa, que são os 4 grandes concílios, né, os concílios que mais elaboraram ensinamentos, doutrinas da teologia cristã, principalmente ligada à cristologia, que foi o assunto principal dessas ocasiões. Outros 14 concílios foram realizados na Idade Medieval, ou seja, entre o século VI até o século XV, século XVI, a virada do século XV para o século XVI. Na Idade Medieval, o concílio era uma estratégia interessante por parte da Igreja e foi muito utilizado naquela época. Na Idade Moderna, um concílio, né, o Concílio de Trento, no século XVI, já em meados do século XVI, e na Idade Contemporânea, até o presente momento, 2 concílios, os 2 concílios sediados no Vaticano, o Vaticano I e o Vaticano II, e aí, é claro, de Trento para cá, né, Trento e os 2 concílios do Vaticano já são concílios da Igreja Católica Apostólica Romana, e aí já tem um outro contexto mais denominacional, etc. As igrejas protestantes, elas não têm como fazer um concílio que seja universal, né? A não ser um concílio universal daquela determinada denominação, o que é legítimo também. Mas um que reúna todo o protestantismo é impossível, é inviável, né? É claro que isso não vai acontecer. Agora teve também, eu já falei aqui no canal, do Conselho Mundial de Igrejas, que é um órgão muito interessante, ainda em vigor, sem dúvida nenhuma, que já teve reuniões, por exemplo, em 1948, em Amsterdã, que foi a fundante, já teve reuniões no Brasil, por exemplo, que reuniu centenas e centenas de igrejas cristãs e um trabalho também fascinante que deve ser mais conhecido. Depois vai lá e confere esse vídeo aqui no canal. Então, eu fiz esse primeiro vídeo mostrando o nosso intuito, mostrando a nossa perspectiva, fazendo esse breve resumo do que é um concílio. E outra coisa que você tem que anotar aí, desses 21 concílios, eles todos são concílios episcopais. É claro que tem uma exceção ali de um líder de ordem, de algum mosteiro, etc., mas de presença teológica, né, de teólogos, muitas vezes como assessores desses bispos e tal, mas basicamente as decisões conciliares são decisões episcopais. Claro que não tem um concílio que reúne pessoas e tal, do mundo inteiro, para discutir, etc. e tal, mas são decisões basicamente feitas pelos bispos, que representam a grande parte, se não a totalidade, da audiência de um concílio ecumênico, de um concílio universal, como esses que a gente vai estudar. E é claro que você vai ver aqui polêmicas, discussões, questões políticas, questões teológicas, também referências bibliográficas, mas você deve assistir esse curso em todas as partes, né, até o final, para você não perder o curso, né, e outros vídeos aqui do nosso canal, lives e tudo mais. Vai ali no sininho
e veja se está ativada a opção de todas as notificações. Faça isso se ainda não fez, e assim, toda vez que alguma coisa estrear por aqui, você vai ser avisado e não vai perder nada. Aguarde que já já eu volto para a continuidade desse nosso curso sobre a história dos concílios, e nós já vamos analisar o concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 e é fundamental para a cristologia. Aguarde, daqui a pouco eu volto. Tchau.